Boa noite, está no ar mais um Conexão Jovem 7B ao vivo. Já estamos aqui desde cedo interagindo nas redes sociais. Se você ainda não é nosso seguidor no Twitter, não perde tempo, @PG Conexão Jovem. Curte também a nossa página no facebook.com/Conexão Jovem Oficial. No programa dessa semana nós vamos falar sobre ministérios alternativos e hoje você vai conhecer uma igreja universitária em São Paulo. É isso mesmo, o programa está imperdível, não sai daí que está só começando. Vem com a gente. Olá, está no ar mais um Conexão Jovem. Gente, é o seguinte, hoje o Chapolin não está aqui, mas é por uma boa causa. Nesse último final de semana estávamos em São Luís do Maranhão com a caravana Novo Tempo. Quero aproveitar e mandar um abraço para a turma de São Luís que recebeu a nossa equipe com muito carinho. E Chapolin vai ficar lá até quinta-feira e vai gravar uma série de reportagens aqui para o Conexão Jovem. Fique esperto que o programa nas próximas semanas, assim, o Conexão Jovem vai vir com muitas novidades, beleza? Lembrando que você pode receber um presente aqui da Novo Tempo, que é o Estudo Bíblico para Jovens. Como é que eu faço para receber esse presente, Luciana? É muito simples. Passe em nosso blog novotempo.com/Conexão Jovem e saiba como adquirir esse presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão Jovem também. E você que está em casa pode interagir conosco nas redes sociais, no nosso Facebook, está aparecendo aqui na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, através do nosso Twitter também, que é @PG Conexão Jovem, mas você tem que ser o nosso seguidor e usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão Jovem, tudo junto sem acento. Se você participar, interagir, mandar suas perguntas, você pode ganhar, olha só, o CD dos Iglesias aqui no nosso programa, beleza? Interage, manda o seu recado, manda a sua pergunta que você pode levar esse presente hoje aqui do Conexão Jovem. Vou começar apresentando aqui os nossos convidados da noite, pastor Alberto, que sempre está aqui com a gente, né? Pastor, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí, agora para falar do que eu tô fazendo mesmo lá em São Paulo, né? É verdade, um projeto que você já está há algum tempo, há né? algum tempinho aí, pelo menos uns 2 anos já envolvido com isso. Você trabalha com universitários assim há quanto tempo já? Então, nesse projeto específico aí, é cerca de 2 anos, mas a grande maioria do meu ministério, eu trabalhei com jovens, adolescentes, crianças em escola adventista, professor de religião, pastor de jovens lá em Moema, então, se for colocar aí, pelo menos uns 10 anos. Assim. 10 anos, né? Sempre no estado de São Paulo? Sempre em São Paulo, sempre na cidade de São Paulo. Só um tempinho que eu passei 1 ano e meio no Colégio Vincent Cotia, que é do lado de São Paulo também. Pertinho, Grande né? São Paulo ali. Aqui. Rodolfo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Rodolfo é quem dirige o Caju, não é isso, Rodolfo? Isso mesmo. Explica para quem está em casa o que é Caju. Caju é uma sigla para a Comunidade Adventista de Jovens Universitários. Tem um significado um pouco maior, eu acho que... Pode explicar pra gente. Posso explicar agora? Pode, por Você favor. que é de Aracaju já deve saber um pouco de como que funciona um cajueiro, né? Quando a gente estava pensando naquele dilema de qual vai ser o nome, né? Uma coisa importante, o nome da comunidade. Veio essa sigla e depois a gente começou a investigar um pouco mais sobre a origem da árvore. E a árvore, o cajueiro tem um fenômeno interessante que eventualmente acontece. Não são todos os cajueiros que acontecem isso, mas alguns deles, por exemplo, o maior do mundo, que fica no Rio Grande do Norte, quando os frutos ficam muito pesados no galho, ele pende até a terra e se forma um novo tronco. E assim a árvore se cresce horizontalmente e não verticalmente. Então a ideia de trazer isso para o nome também seria isso, espalhar essa rede de comunidades adventistas de jovens ao longo do Brasil, quem sabe do mundo, né? Com certeza, muito bom. E olha só, o Chapolin esteve há alguns dias lá na comunidade, no Caju, e a gente vai rodar essa matéria agora para você. Veja só. Oi Luciano, oi galera do Conexão Jovem. Hoje eu vim conhecer um pouco mais do projeto chamado Caju. A gente até anunciou no programa que a gente ia conhecer. Não tem nada a ver com a sua cidade, Aracaju, Luciana, mas é um projeto muito bacana. O nome é Caju porque é Comunidade Adventista de Jovens Universitários. Quem vai explicar pra gente é o pastor Alberto Neri, um velho conhecido já do programa Conexão Jovem. Tudo bem, Alberto? E aí, tudo bom, Chapolin? Vou chamar de Albertinho. É um conhecido do pastor Ivan Saraiva também. Um abraço, pastor Ivan Saraiva. Albertinho, como que é esse projeto Caju? É um projeto super bonito. A gente já trocou um pouco de ideia sobre esse projeto, mas explicar um pouco pro pessoal que está assistindo a gente agora o que é o projeto Caju
para que serve, qual que é o objetivo desse projeto? Então, o Caju ele é um projeto que surgiu de um grupo de jovens aqui em São Paulo. Tinha um grupo de estudantes adventistas lá na USP, juntou com mais um outro grupo de jovens adventistas aqui e eles começaram a se reunir no modelo de um pequeno grupo e conforme o grupo foi crescendo, chegando mais pessoas, aquela inquietação, né? O que eu posso fazer para conseguir transmitir aquilo que eu acredito, a mensagem que move a minha vida para as pessoas com quem eu estudo e com quem eu convivo, de uma maneira que elas se interessem. Porque essa é uma dificuldade que a gente tem hoje. Muitos jovens, eles não querem saber de religião, não se interessam pela Bíblia. Então o Caju nasceu daí. Paulinho, qual que foi a ideia, cara, quando vocês pensaram em desenvolver um projeto como esse? O que vocês tinham em mente? O que vocês estavam buscando? Bom, a gente estava buscando a Deus, a gente estava buscando, em primeiro lugar, estudar para a gente conhecer mais a Bíblia, conhecer mais o que a gente devia saber para a nossa vida, mas também para a gente pregar, para comunicar às outras pessoas. A gente começou estudando como um grupo na universidade, dentro da USP, chamado GE, um grupo que até hoje existe, é um dos pequenos grupos que tem aqui no Caju. E a gente foi se reunindo e foi estudando durante algum tempo. Depois disso a gente conversando com um, com o outro, inclusive na igreja, com alguns pastores. Eles diziam pra gente, existe uma necessidade de lidar com o público universitário, existe uma necessidade da gente se aproximar mais, de ter material, de ter forma de trabalhar, e a gente via isso. A gente pensou, por que a gente não junta então um grupo para fazer uma comunidade voltada para os universitários? E além disso, o lugar que a gente se reúne hoje não tinha igreja adventista, era um bairro sem presença adventista. Então a gente juntou as duas coisas, começamos a nos reunir numa república, que começou a vir com 12 pessoas, 15 pessoas, 20. Quando a gente estava com 30 e poucos, a gente procurou apoio externo da associação, da Federação dos Empresários Adventistas, que apoia a gente até hoje, para ajudar a gente a pagar o lugar onde a gente está hoje, né? Então a gente se reúne aqui, já faz 1 ano e meio mais ou menos, e sempre com o objetivo de pregar o evangelho para os nossos amigos, do estágio, da faculdade, do trabalho, e continuar vivendo, não só pregando, mas vivendo na prática, ajudar os outros com voluntariado também. A gente tem um espaço onde essa discussão, a mesma discussão que acontece no ambiente acadêmico, a gente também tem ela aqui. Só que aqui a gente tem um pouco mais de liberdade para observar isso aí sobre a perspectiva bíblica, sobre a perspectiva da experiência de um jovem cristão. E realmente isso daí acho que te prepara também para poder dar um testemunho, para poder falar daquilo que você acredita com as pessoas e até para fortalecer a sua fé, porque a gente não pode acreditar só por falta de opção. Eu acredito por quê? Porque eu não conheço mais nada diferente. Mas a gente tem que ter uma firmeza que mesmo onde você está lá no meio universitário, aprendendo coisas diferentes da sua fé, a sua fé seja fortalecida. E você também conheça o outro lado da história e através disso daí você consiga se manter firme. Né? Não por falta de opção, mas justamente pelo contrário. Porque essa convicção ela é tão grande que por mais que você aprenda, você faça o seu curso superior, não vai abalar a fé que você tem. A gente veio conhecer o projeto por ser uma ideia diferente de evangelismo, onde as pessoas têm uma forma diferente de falar, de se vestir. A gente acha que isso pode ser interessante lá em Santos. O primeiro passo é envolver pessoas da igreja e às vezes alguns que estão mais frios na igreja. O segundo passo nosso é justamente esse, de trazer pessoas de fora, amigos nossos de trabalho, amigos da escola, de pessoas também que são universitários, para que eles possam se envolver no projeto e através da amizade, do evangelismo, da convivência, né, que a gente vê aqui bastante, ter bastante novas pessoas vindo para Jesus através desse projeto também. Está aqui justamente para comunicar que a vida é além só das coisas materiais. Aqui a gente está pensando no que é espiritual, no que é sobrenatural, nas coisas que Deus faz para nós, que são muito maiores do que a gente pode pensar, imaginar só no nosso dia a dia, das coisas materiais. Então, o objetivo nosso é justamente isso, trazer para nós mesmos e para os outros com quem nós entramos em contato, a importância do relacionamento com Deus, da gente primeiro
ter a percepção de que Deus existe e se preocupa com a gente, e então da gente se preocupar e também se relacionar com Ele, já que Ele está sempre atrás da gente. Deus está em busca da gente. Deus se revela para a gente por diferentes formas, Ele está sempre atrás da gente, só que a gente vira as costas. Então a nossa ideia é justamente a gente se virar também em direção a Deus e buscar desenvolver esse relacionamento. E que esse relacionamento depois se traduza numa vida transformada. Daqui a pouquinho tem um almoço, a gente vai se preparar. Eu acho que tem um almocinho pra gente aí, pastor? Tem um almoço bom aí, viu? Preparamos aí uma macarronada de primeira, vocês vão gostar. Maravilha. Albertinho, obrigado por convidar a gente. Realmente é um projeto muito bacana, muito abençoado. E você tem que voltar no Conexão, viu? Já conversei com sua esposa hoje, ela liberou. Ó, pode uma vez por semana, pode ir lá. Tá bom, beleza. Vamos, quando puder, a gente tá lá. Valeu, obrigado. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Um projeto como esse é como o Paulo diz. A gente tem que se fazer de formas diferentes para alcançar todas as pessoas. Obrigado, Albertinho. Luciana, é com você aí no estúdio. Muito legal. Ó, então, a primeira pergunta que a produtora fez é em uma casa mesmo? Deixa eu ver que é um formato bem descontraído, né? É uma casa. Sofá e depois tem um almoço, todo mundo junto. E a ideia é que seja realmente um ambiente diferente de uma igreja. Esse é um dos princípios. Um dos objetivos do Caju é ajudar a quebrar preconceitos contra a religião nesse meio universitário. Então, você se reunir, sentar em círculo, por exemplo, você ao invés de ter aquela cara de igreja, que às vezes assusta o pessoal que é desse meio das universidades, você tem um lugar um pouco mais acolhedor, um lugar que não intimida, mais aconchegante, fica junto, bate papo, come junto, tudo isso daí contribui, né? E é também a experiência que eles tinham no início do cristianismo. Exatamente. As igrejas eram nas casas, o pessoal orava junto, comia junto, estudava junto. A gente tenta reproduzir um pouquinho disso. Muito bom. Agora, Rodolfo, imagino que vocês enfrentam alguns desafios, né? Vários. Quais são esses desafios, assim? Acho que por ser uma comunidade essencialmente universitária, o universitário tem um ciclo de vida na universidade de em torno de 4, 5 anos. Então, muita gente vai para São Paulo para estudar e acaba saindo de lá depois que termina o estudo, né? Então, a gente tem esse desafio organizacional, vamos dizer assim. As lideranças têm que ser formadas anualmente, tem que ser passado, todo mundo tem que estar trabalhando. A gente resgata muito da igreja original de ser com uma comunidade quase colmeia, que todo mundo tem a sua função, todo mundo tem seu espaço, todo mundo trabalha. Muito bom. Olha só, agora os nossos internautas, os nossos seguidores aqui no Facebook estão curtindo o Projeto Caju, viu? A Lídia Mesquita, parabéns a todos do Projeto Caju, que Deus abençoe esse projeto. O Marcel Felipe manda um abraço aqui para todo mundo, um abraço para você, Marcel, também. A Savana, bem interessante e legal essa ideia desses jovens, um exemplo a ser seguido, olha só. Tem também um tweet aqui que achei interessante, cadê o do... Marcelo Vaneschi, ele está fazendo aniversário hoje, parabéns, Marcelo, para você, que Deus te abençoe. E tem uma pergunta aqui do Levi, né? Como faz para começar um projeto como o Caju, por exemplo, em uma faculdade particular? O percentual de estudantes universitários de faculdades federais? É mesclado, né? Mesclado. A gente tem acho que uns 50% ali do pessoal da USP, que é do entorno ali. O Caju fica no bairro da Butantã, que é o bairro onde fica a cidade universitária, aqui de São Paulo. Mas existem diversos outros membros que são de outras faculdades, outros já são pós, né? Como nós, são pós-universitários. Mas como é o nome do Roberto? É o Levi. Levi. Isso. Levi, se você quiser começar um projeto na sua cidade, na sua faculdade, não importa se é pública ou se é particular, tem muitas pessoas que têm entrado em contato com a gente, começado esses projetos em outras cidades. O próprio VTI mostrou o caso de Santos. Na comunidade de Goiânia já está se estabelecendo, eles até tiveram o carinho de levar o mesmo nome. Então, eles estão usando a mesma metodologia. Eu acho que vamos passar o Facebook do Caju aí. Entre em contato com a gente. Pode falar. Caju, www.facebook.com/Caju no Face. Aqui embaixo? Não? Não, ainda não. E lá você pode entrar em contato com a gente manda os arquivos que a gente tem que descreve um pouco da metodologia que a gente seguiu. Não como uma instrução, mas mais como uma referência para você. A gente já viu muita coisa que não dá certo, né? Então a gente procurou ali demonstrar uma metodologia de como fundar isso. Tá ok. Gente, é o seguinte, o Rodolfo falou e eu vou colocar no blog, vou colocar também na nossa página no Face. Se você tem interesse, é só passar lá e buscar as instruções com o Rodolfo e o pastor Alberto Neri. Agora, pastor, vocês desenvolvem outros projetos paralelos, né? Vocês não ficam apenas na reunião que acontece aos sábados. Existem outros projetos paralelos também
são desenvolvidos no Caju? Então, a gente desenvolve alguns projetos que já são tradicionais na igreja, e como voluntariado, por exemplo, doação de sangue, coisas desse tipo. Talvez a única diferença é que a roupagem muda um pouquinho. Sim. Mas o que eu acho que é mais relevante ali que a gente faz hoje é o projeto do FASE. Muito legal. Que é um cursinho comunitário. Então, o pessoal do Caju mesmo, a ideia é integrar tanto os membros do Caju como os amigos dos membros que são convidados para ajudar. E formamos um grupo de professores e oferecemos isso daí para escolas públicas e pessoas que têm uma condição de mais necessidade ali no entorno do Caju. O pessoal vai lá no Caju, são adolescentes, assistem às aulas e se preparam para o Enem. A ideia é essa. Então, embora eles ainda sejam pré-universitários, não é exatamente o nosso público-alvo, mas daqui 1 ou 2 anos eles serão universitários. E as pessoas que ajudam a fazer o projeto não precisam ser necessariamente da igreja. Então é uma maneira de integrar essas pessoas e levá-las ali também. Muito bom. Agora a gente percebe também que a gente pode chamar de o culto, né? Ele acontece de uma forma diferenciada. Os jovens, ele discute, eles colocam a ideia deles, né? Os argumentos deles também funcionam de uma forma bem diferente também. Isso é interessante, né? E muito construtivo também. Isso, é bem mais interativo, né? Então, mesmo a gente evita levar esses jargões do evangelês, né? Então, a gente chama a escola sabatina com uma palavra aberta, onde todas as pessoas têm a oportunidade de falar, e da mesma maneira no culto. Então, às vezes um visitante não tem alguma familiaridade com um certo tema, a gente procura sempre instruir as pessoas que vão levar a mensagem a começar do básico, a ir construindo o raciocínio para não chegar com pressupostos já do público adventista, porque o nosso objetivo justamente é o evangelismo universitário. Então, a ideia é construir um raciocínio junto todo sábado e, além disso, tem as programações que são mais aprofundadas, que são estudos bíblicos ali focados, temáticos. E tem outra assim, você chega na universidade, por exemplo, você tem lá um doutor, um cara dando aula para você, que ele é autoridade em determinado assunto, mas existe uma certa humildade acadêmica quando você está ensinando, de você apresentar diferentes pontos de vista, você reconhecer que talvez possa surgir uma coisa nova. E na igreja nem sempre a gente dá abertura para isso, principalmente a pregação. Então você leva um jovem universitário que não é acostumado com igreja, em uma igreja com um formato tradicional, ele pode ter uma série de perguntas que ele vai querer fazer e não vai ter espaço para aquilo. Então a gente parte desse pressuposto. Se o indivíduo não tiver condições de perguntar, ele não vai se sentir à vontade. Então a gente precisa até desse formato, o que acaba sendo um desafio, principalmente quando a gente vai pregar, falar alguma coisa, porque geralmente você tem que ir pronto para pergunta, pronto para alguma eventual discussão que surge ali no meio e você está seguro do que você está falando. Agora tem a pergunta aqui do Marcel Felipe. Existe uma idade mínima para ser membro no projeto? Quantos anos tem a Júlia mesmo? Os mais novos ali são os meus filhos, que têm 6 e 7 anos. Então... mais 6 e 8, na verdade. Mas o foco nosso é o universitário. Mas isso não impede que um pré-adolescente, às vezes, ou um adolescente que se identifique, que ele frequente também. E nem que uma pessoa mais velha também, que goste do ambiente, possa estar lá com a gente. É importante saber o público que alcançar para saber a linguagem que vai utilizar, né? Mas é aberto para todo mundo. Agora, falando em linguagem, qual a importância, por exemplo, de desenvolver um projeto com uma linguagem específica para alcançar um público específico? Qual a importância? Hoje em dia, Luciana, é quase que essencial o que a gente tem descoberto, né? Em São Paulo, a gente tem muitos trabalhos ali que estão sendo feitos pela Igreja Adventista e por outras igrejas evangélicas também, nessa linha de como atingir os diferentes grupos de pessoas. E o que a gente percebe é que uma única linguagem, um único formato, ele não dá conta da multiplicidade de pessoas que existem. Então, cada vez mais a gente sente que precisa se adaptar aos grupos, e eu não estou falando aqui de adaptar doutrina, costume, não é isso, mas adaptar a maneira de falar, a maneira de se comunicar, porque senão a pessoa não entende o que você fala. Não é a questão de você achar que esse modelo é melhor do que a igreja tradicional. São modelos diferentes. Cada modelo funciona melhor com um certo grupo de pessoas. Tá ok. Agora tem a pergunta aqui do... Deixa eu olhar aqui... Não, tá carregando, daqui a pouco eu faço a pergunta... Ah, tá, achei. Não achei. É a mesma pergunta que eu fiz antes. Agora é o seguinte, qual a importância
por exemplo, tem vários jovens assistindo. Eu acho muito legal a gente trazer aqui projetos diferenciados, porque serve de inspiração para as pessoas que estão em outros lugares do Brasil, né? De repente do mundo também, a internet está aí, o pessoal acessa. De repente, a gente ser multiplicador mesmo, né? De vocês estarem acessíveis para passar a instrução para as pessoas que estão a fim de receber um projeto diferente também, né? Eu tô vendo aqui, ó, tem muita gente falando que Recife está precisando de um projeto desse, tem uma pessoa falando que Porto Alegre também. Qual a importância desse projeto para a vida do jovem, assim? Em tantas cidades universitárias que existem, né, Rodolfo? Eu acho que a diferença que eu posso falar é a diferença que eu vivi. Quando a gente foi, eu também não era de São Paulo, quando eu fui para São Paulo, me caí numa república, numa universidade que não era adventista, e você é bombardeado por um monte de informações, um monte de teorias e, mais do que isso, um monte de preocupações com o dia de amanhã, ali a prova, o trabalho, a festa. Se você não tem uma rede que você pode se apoiar semanalmente, durante a semana também, de amigos que compartilhem dessa fé, é muito mais difícil. Então, a importância, eu diria que é essencial, é vital se você quer manter um relacionamento com Deus, é você compartilhar isso com os seus amigos, principalmente da mesma idade, da sua faculdade. E a importância também, eu acho que excede ao seu relacionamento com Deus, porque ela vai também para a área do evangelismo. Você levar uma pessoa do meio universitário para uma igreja nos moldes tradicionais, geralmente ela vai levar muito preconceito com ela. E a nossa missão, como o pastor estava falando, é justamente quebrar esse preconceito. É trazer as pessoas para dentro, para trabalhar em projetos voluntários, para se sentir à vontade ali num almoço, que nem vocês viram no vídeo. Não só ficar ouvindo sermões, né, mas discutindo, criando amizade, praticando voluntariado, enfim, um monte de outras coisas. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui como é que é o formato. Ele viu aqui que é discussão, né? Deu para ver aqui na matéria, mas existe um programa, vocês seguem uma sequência, como é que funciona a programação? Hoje a gente ainda segue um modelo que eu considero tradicional de igreja, porque a gente tem escola sabatina e culto. Certo. Aí a gente almoça junto e depois à tarde depende do sábado. Tem sábado que a gente sai para voluntariado, tem sábado que a gente fica lá fazendo um programa que a gente chama de teologia no Caju, então é um tipo de um estudo bíblico mais aprofundado. O programa em si, hoje ele não traz grandes novidades e a gente até internamente já se questionou com relação a isso, se de fato existe a necessidade de mudar alguma coisa ou não. O Caju ainda é um projeto em formação, então a gente está descobrindo muitas coisas. Mas dentro desse modelo tradicional, talvez, vamos pensar assim, respondendo a pergunta dele, o que muda, né, do tradicional? Nós começamos um pouco mais tarde, né, então lá começa às 10h30, e isso por um motivo realmente estratégico. É difícil para o jovem, não o jovem adventista, o não adventista, que você quer convidar, o não cristão, para você falar para ele acordar às 9h, num sábado, numa cidade grande, né? Numa cidade grande, então a gente deixou um pouquinho mais tarde. Durante o programa, essa interação, evitar a linguagem que seja uma linguagem denominacional, a questão da vestimenta também, se vestir de uma maneira semelhante àquela que você vai para a universidade, que é tentando minimizar esses ruídos na comunicação da mensagem. Então, você imagina um programa tradicional, só que adaptado, né, nesses nuances aí, para que uma pessoa que não é familiarizada com o contexto de cristianismo ou de adventismo possa compreender aquilo. Entendi. Tem a pergunta aqui do João Paulo Polis. Há jovens neste grupo que não são universitários também? Sim. Nós, por exemplo. Que estão, por exemplo, no ensino médio, fora os seus filhos. Todos existem também? Tem um pessoal do ensino médio, a maior parte que já saiu da universidade, está ali um ano depois de formado, ou já está fazendo uma pós. Mas a idade varia de 17 a 30 anos. Certo. Mas... tem uma pessoa perguntando aqui se pode ser universidade particular e tal, mas é importante ressaltar que o Caju, ele nasceu na universidade, mas hoje ele funciona em um outro lugar, não é isso? Numa casa separada, foi um projeto que cresceu e tal. Então você pode sim convidar, de repente, criar um grupo de estudo aí na sua universidade e depois migrar para uma casa. E começou como um pequeno grupo, na verdade, né, Luciano? Então isso é muito importante do pessoal que está assistindo ter em mente. Você não precisa ter uma grande estrutura para começar o Caju.
Começou na casa do Dorfo aqui, na verdade, na até, nossa né? república. Conta um pouquinho aí, Dorfo, só para o é. pessoal saber dessa simplicidade. Porque a gente tem essa ideia, um projeto da E igreja. esse é o segredo do projeto, Precisa né? ser algo grande, precisa ser super programado. Não, você pode começar pequeno. Em Goiânia, o Caju de Goiânia está funcionando na casa do pastor deles lá, que é o Gustavo. Então, Pois por é. aí. Começou, a gente tinha o grupo GEA, que a gente é um herdeiro já da 4ª geração, e aí a gente viu que não estava tendo muita eficácia ali no evangelismo. Então a gente resolveu tirar de dentro da USP para atrair pessoas de fora da universidade também. E foi lá para a república que eu morava, que o Paulinho, que falou aí no vídeo, também morava. Então era um espaço pequeno, era um apartamento que a gente dividia em 6 pessoas e as programações eram na sala. Só que chegou um ponto que começou a ficar tão cheio que não dava mais. Tinha gente na cozinha, no banheiro ali, sentado em tudo que era lugar. E aí a gente falou, não, vamos ter que dar o próximo passo. Aí que a gente levou o projeto para a associação. Mas é importante frisar que a gente não estava tentando reinventar nada. Aí o negócio é muito simples. Então, se o pessoal de casa estiver pensando, falou, como que eu faço um negócio que parece tão grandioso? Começa do mais básico. Traz os seus amigos para dentro da sua casa, começa a chamar eles de... Pelo menos os amigos que têm mais compromisso, assim, para fechar uma programação. E depois disso é só chamar aqueles que não conhecem ainda a fé cristã. E a partir daí o negócio, Deus abençoe e segue normalmente. Tá ok, então, gente, o programa voa, viu? Já acabou. Eu quero agradecer a presença de vocês, pastor Alberto Neri, muito obrigada. Vai voltar aqui mais vezes no Conexão. Você Obrigado se comprometeu aí no ar. Vamos aí, outras vezes a gente está aí de novo. Muito bom recebê-lo, viu, pastor? Sempre muito bem-vindo. Rodolfo, muito obrigada também. Obrigado, o prazer foi meu. Olha só, gente, o intuito do Conexão Jovem é sempre trazer novas ideias para você. Se você quer implantar o Caju na sua igreja, pode curtir a página do Caju, que é Caju no Face. Caju no Face. Então, curte lá. Eu vou colocar no blog também, na página do Conexão Jovem. Você pode entrar e pegar mais informações, beleza? Amanhã estaremos ao vivo, 7h30 da noite aqui mais uma vez. Eles falaram como nasceu o Caju, foi no GEA, um grupo de estudo dentro da USP. E eles estarão aqui amanhã. De repente vai ser mais uma inspiração para você. Não perca. Até amanhã, hein, gente? 7h30 da noite ao vivo aqui na TV. Novo Tempo.